José Carlos Ferreira. Eu vou dar aqui uma notinha muito rápida daquilo que é a nota biográfica. Como professor da Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, exerce também a atividade do Centro de Mestrado de Engenharia do Ambiente, da Nova, no mestrado de Urbanismo Sustentável e Ordenamento do Território, também na Nova, e no doutoramento também de Ambiente e Sustentabilidade, e este apontamento também no doutoramento da Gestão de Políticas Ambientais da Universidade de Cabo Verde. Portanto, num quadro de uma realidade complementar, distinta, mas que complementar. É doutorado em Ambiente e Sustentabilidade, mestre em Geografia Física, licenciado em Geografia de Planeamento Regional. Muito relevante nesta matéria dos últimos 10 anos, no quadro que aqui nos traz, porque tudo é relevante e não apenas o que eu digo que é, a verdade é que nessa adequação à dimensão dos estudos à prática, nomeadamente no trabalho através das estratégias de adaptação das comunidades costeiras às alterações climáticas, a avaliação ambiental estratégica, o planeamento e ordenamento à escala local e regional, a delimitação e integração de estruturas ecológicas, corredores verdes, infraestruturas verdes no modelo de ordenamento. O tema é, efetivamente, José Carlos, a infraestrutura verde, conceitos e serviços prestados e, portanto, como inicialmente dizíamos, esta questão da infraestrutura que não era tida como tal, efetivamente hoje já percebemos a sua dimensão. Teremos de perceber mais, provavelmente iremos percebê-lo depois da tua intervenção, José Carlos. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite, em primeiro lugar. É para nós um gosto, quer a Universidade Nova, quer também o nosso centro de investigação, poder contribuir para esta discussão e para difundir estes conceitos e também alguns dos projetos e alguns dos trabalhos que temos feito mais recentemente, mais aplicados, para se perceber efetivamente que vai um grande fosso entre os conceitos e depois a sua aplicação, porque a sua aplicação depende muito, como nós vimos e vamos continuar a ver, dos territórios onde estão envolvidos, como os territórios são feitos de pessoas e as pessoas também são diferentes e os territórios, até a própria composição biofísica também é diferente, portanto não há uma receita única para cada um dos territórios. Há, sim, princípios que se devem observar, não é? Princípios mais globais, que é isso que nós tentamos implementar. Ora, eu vou tentar partilhar, ver se funciona bem. Funcionou bem. Eu penso que estão a ver agora a apresentação. Confirem-me só, que eu não consigo ver. Sim? Está a projetar? Não. Muito bem, Zé Carlos, muito bem. Estamos a ver perfeitamente. Ótimo. Obrigado. Pronto, era só essa confirmação. Pronto. Portanto, o tema que me pediram foi para falar sobre a infraestrutura verde e os conceitos e também os serviços prestados pela infraestrutura verde. Portanto, este trabalho que nós estamos a desenvolver tem um percurso longo, um percurso da antiga, que vem desde a antiga Associação Portuguesa de Corredores Verdes, fundada entre várias universidades, no qual também fui fundador, que entretanto já não fazia sentido continuar a existir, fez o seu trabalho, definiu as ideias, os conceitos, criou-se a lei da estrutura ecológica, etc. E acabou por já não fazer sentido e recentemente acabámos por encerrar, ainda bem, fez o seu percurso. E é isso mesmo um pouco que eu vou tentar transmitir aqui um pouco na primeira fase, os conceitos, uma segunda fase, uma aplicação concreta. Neste caso vou trazer o trabalho mais recente que fizemos para Setúbal, para se perceber a aplicação, não é? Portanto, a estrutura ecológica, digamos que dentro do conceito Greenway, corredor verde, estrutura ecológica, esta estrutura ecológica é um conceito que não existe. Há muito poucos países com este conceito. Nós somos um dos poucos países que têm esta estrutura, que definiu em lei uma estrutura ecológica, que obriga os instrumentos de gestão do território a definir, a várias escalas, a definir a estrutura ecológica, que é um instrumento de planeamento ambiental e que ordena, com base nos sistemas ecológicos, o território, de forma a que ele
desenvolvam de uma forma mais harmoniosa com o ambiente. Portanto, digamos que é temos paralelo em alguns países na Europa. Isto não tem nada a ver com reservas ecológicas nacionais, reservas agrícolas nacionais. Obviamente está relacionado porque trabalha ou protege alguns dos valores, não é? Quer ecológicos, agrícolas, etc. Mas é um conceito que tende a criar um modelo de ordenamento de base ecológica para os instrumentos de gestão do território. Portanto, mas não tendo par aquilo que nós procuramos, e também no quadro da anterior associação, foi tentar perceber como é que nós chegamos à infraestrutura verde. Portanto, numa primeira fase, numa tentativa de resolver os grandes problemas, sobretudo os problemas provocados pelo grande crescimento das cidades, há esta procura de resolver localmente algumas das questões mais concretas e nasce o que era chamado, que alguns autores chamam do movimento dos greenways, dos corredores verdes. Depois em Portugal surge também o conceito de estrutura ecológica, e a verdade é que é um conceito extremamente interessante, muito próximo daquilo que foi dito anteriormente do Nature-Based Solutions e também do espírito do contínuo natural no território, mas sempre foi muito difícil e operacionalizá-la. Ou seja, os municípios desenhavam a sua estrutura ecológica, todos desenhavam a sua estrutura ecológica, na prática depois ela poderia ou não influenciar o modelo de ordenamento e havia aqui uma dificuldade a ponto de que o legislador percebeu que havia essa dificuldade. A primeira dificuldade é que não havia uma metodologia única e não tinha que haver, mas como era algo novo, causava grande dificuldade em definir, não é? Essa estrutura ecológica, sobretudo para depois incorporar nos planos diretores municipais. Então, era obrigatório no plano diretor municipal ter também a sua estrutura ecológica definida, como uma carta autónoma, ao momento em que a lei muda, sobretudo na última mudança, e passa a ser obrigatório que essa estrutura ecológica seja definida e incorporada no modelo de ordenamento, mas já não é uma carta autónoma. Ou seja, tentando aqui corrigir um pouco o que foi feito. E depois vamos avançando no tempo e há aqui um momento, há muito pouco tempo, as infraestruturas verdes, a designação de infraestrutura verde, mesmo como designação concreta, ela aparece, ela é muito. Ela é recente, aparece, por exemplo, a União Europeia define em 2013 a infraestrutura verde como uma rede local, municipal, de áreas verdes, de biomassa, de valor ecológico, de conservação da natureza, etc. E azuis, ou seja, a componente mais da água multifuncional, que são estrategicamente planeadas e geridas para fornecer um conjunto de benefícios. E esta foi a grande mudança. A grande mudança no nosso quadro legal e também de conceito de estrutura ecológica para infraestrutura verde, e reparem que a lei não se adaptou ainda, ainda continua, a lei que está digamos, a ser aplicada, ainda diz que é obrigatório os instrumentos de gestão terem no seu modelo de ordenamento incorporados uma estrutura ecológica, não diz uma infraestrutura verde, mas esta mudança foi fundamental para quê? Para que nós, que fazemos parte das equipas, quer académicas, quer depois de apoio, não é, a alguns municípios na elaboração de alguns dos instrumentos, não fôssemos para as reuniões de concertação, as reuniões de discussão, e era sempre aquela conversa típica: pá, lá vem estes tipos chatos, não é, do ambiente, não é, do que não se pode fazer, lá vem estes tipos chatos, pá, isto não é mais que um somatório da REN, o que é isto, da estrutura ecológica, lá vem estes... Pronto, quando nós mudámos este chip para infraestrutura verde, e nós fizemos isto no plano, por exemplo, da Alcobaça, e fizemos noutros planos que desenvolvemos, que ajudámos a desenvolver, para infraestrutura verde, acendeu-se uma luz, e nas equipes assim: espera aí, o que é que estão a falar? Infraestrutura verde? Então, e sim, é uma infraestrutura que presta serviços, como, por exemplo, as outras que estão a falar, mais cinzentas, não é? Por exemplo, a rodoviária, o abastecimento de água, o abastecimento de energia. Este clique foi fundamental. E a partir daí, nós começámos a desenvolver realmente todo o trabalho com base nas metodologias da infraestrutura verde, usando na base a mais tradicional da estrutura ecológica e na ótica de
deste assunto que era perceptível, quer para os decisores, quer para os outros técnicos e depois mais tarde para a população que vai implementar isto na prática, no dia a dia, que é efetivamente prestam serviço, não é? Se prestam serviço, algo que eu posso obter, algo que eu posso beneficiar, é que sim que se entende. E este clique foi muito interessante e efetivamente também a União Europeia através de vários diplomas que para aqui não interessam, também já estabeleceu as orientações para, para todos os países comunitários, que efetivamente estas infraestruturas são áreas naturais. Nós acrescentamos, podem não ser naturais, a componente rural, a componente da cidade, a componente mais mineral, não necessariamente é natural com função totalmente natural, mas que prestam serviços e que nos podem ajudar, inclusivamente, a adaptar-nos melhor às questões das alterações climáticas ou tornar as nossas sociedades mais resilientes aos riscos. Portanto, e basicamente, esta é a evolução, contada aqui resumidamente, dos greenways, estruturas ecológicas e infraestruturas verdes. A legislação ainda não se adaptou totalmente, mas esta é, digamos, a evolução que leva ao dia de hoje, que nós temos digamos, uma estrutura ecológica que fundamenta uma infraestrutura verde que é definida a várias escalas, desde a escala do município, como nós estamos a ver, até à escala do edificado, não é? Das paredes verdes, das coberturas verdes, os terraços arborizados, etc. Portanto, que já retomaremos. Portanto, e agora, recentemente, começou-se a falar de infraestrutura azul. E eu fico a pensar, mas que mais nome é que vai, mais cores é que vão aparecer, que são as tais cores do território ou da paisagem, como dizia o colega anterior. Portanto, a infraestrutura azul, digamos, é um foco dentro da infraestrutura verde, na minha opinião. Portanto, a infraestrutura verde já engloba os serviços de infraestrutura azul, já engloba a componente da água, dos corpos da água, etc. Mas pronto, mas se assim for, então também acrescentaremos a infraestrutura azul e separando um pouco digamos, as componentes territoriais do espaço, não é? Dos parques, jardins, espaços verdes, enfim, toda a componente mais da biomassa, portanto, seca, e passando depois a toda a componente mais dos lagos, zonas úmidas, bacias de retenção, zonas costeiras, etc. Portanto, e com certeza também poderemos definir as componentes que integram esta infraestrutura a várias escalas também, embora, como vos tenha dito, no meu entender, acho que faz sentido termos uma infraestrutura verde, que é verde porque se designou de verde e que presta vários serviços, nomeadamente também integrando a componente da água. Esta grande mudança deveu-se realmente digamos, à forma como se começou a trabalhar os serviços de ecossistemas e quase a obrigatoriedade que a União Europeia também nos impõe, não é? Porque brevemente, como sabem, estes serviços serão cobrados também, ou tendencialmente cobrados, o interveniente anterior já falou um bocadinho deste serviço, eu não vou aprofundar. Portanto, ou seja, a incorporação deste tema e agora, neste momento, qualquer trabalho que nós façamos, ao nível do território, ao nível da gestão do território, independentemente da escala, pois teremos que avaliar sempre estes serviços de ecossistemas, que basicamente são os serviços que nós podemos beneficiar. Também que há autores que também dizem que há alguns serviços que também nos prejudicam, não é? A nossa saúde, a nossa atividade, etc. Mas pronto, é esta perspectiva mais utilitária de algo que nos pode ajudar e que nós começamos a incorporar nas nossas infraestruturas verdes e como focar aqui um bocadinho mais a questão urbana para não ficar tão disperso, e que é possível verificar-se, por exemplo, que mesmo à escala urbana, num território mais artificial, em que temos menos componentes naturais a funcionar autonomamente, sem ajuda do homem, nós temos efetivamente vários serviços, peço desculpa por estar em inglês, vários serviços, desde a vegetação, a questão por exemplo, de incorporarmos mais os elementos mais verdes, mesmo no desenho do próprio edifício, no desenho do próprio território, até, aqui com um bocadinho mais pormenor, até mesmo a incorporação do desenho, no desenho urbano, das várias componentes, das várias infraestruturas. Reparem, nós já estamos a falar, aqui já é muito perceptível da infraestrutura para as pessoas que estão mais habituadas a trabalhar a esta escala, por exemplo, as coberturas verdes, no caso aqui de Alcântara, as paredes verdes, os espaços urbanos produtivos de recreio ao lazer, como as hortas urbanas,
as biovaletas, terraços com agricultura nas cidades compactas, como Barcelona, Nova Iorque, etc. Não há espaço agrícola, então já se utilizam algumas das coberturas. Portanto, tudo isto são, digamos, componentes, aqui na escala urbana, que prestam alguns serviços e que podem ser muito pouco naturais, que é o caso aqui, por exemplo, trouxe um elemento extremo, por exemplo, da Airline em Nova Iorque, uma antiga linha desativada, em que a população se organizou e transformou-a num autêntico corredor verde, num espaço onde não é possível ter espaço verde. Ou então intervenções muito interessantes de renaturalização, entre aspas, de trazer mais algum elemento natural para um espaço que foi urbanizado, ou seja, uma antiga ribeira, que foi, enfim, como é o costume, não é? Tamponada e com os nossos, sobretudo com as áreas com as infraestruturas de acesso, e agora o movimento, que já não é agora, os homens já foi há muitos anos, mas pronto, o movimento mais internacional de voltar a pôr a água à superfície e de ouvir da água como um elemento de recreio, de lazer e sobretudo, de diversão também, como é o caso aqui em Seul. Eu gosto particularmente deste exemplo de vias que foram desenhadas para 6 a 8 faixas de transporte individual e também público serem redesenhadas, não é, para a introdução de elementos mais verdes, de uma natureza, digamos, de trazer uma componente mais de recreio, de lazer, de qualidade de vida, etc., reduzindo, obviamente, drasticamente também a circulação do transporte individual e apostando, sobretudo, em transporte público e também o individual, mas ao nível dos não motorizados, como as vias cicláveis. Portanto, há aqui um conjunto de serviços que vão desde a produção de alimentos, da água, a regulação da temperatura, a atenuação do ruído, a purificação do ar, a moderação de eventos extremos, a mitigação do escoamento superficial, tratamento de resíduos, polinização, regulação climática, recreio, enfim, um conjunto de serviços dos ecossistemas urbanos. Eu chamei a atenção do urbano porque muitas vezes passam despercebidos e são muito importantes, não é? E agora nós vimos agora com o Covid, com a situação pandémica, as pessoas que viviam em áreas urbanas muito compactas, não é? Sofreram muito mais do que as pessoas que vivem em áreas urbanas onde existem mais elementos naturais, mais árvores, mais espaços verdes. Portanto, é fundamental continuar a apostar nestes serviços e mostrando como é que se fazem. Portanto, mas a questão aqui da teoria à prática vai muito, não é? Porque depois na prática nós temos a felicidade no nosso grupo de investigação, sermos um grupo grande e trabalharmos muito agarrado à componente prática, com as câmaras municipais, com empresas, etc., com a administração central, e temos aprendido muito, que vai muito desde o que ensinamos muitas vezes aos nossos alunos, que é do primeiro ciclo, ou do urbanismo, que já são, enfim, urbanistas e arquitetos que vão à procura de se atualizar nas componentes de sustentabilidade e também querem aprender o como. Pronto, e temos que avançar, não é? E recentemente publicámos este artigo de como é que se faz o planeamento, porque é difícil, não é fácil no sistema de planeamento que nós temos, não é? Como é que se faz um bom um bom planeamento de uma infraestrutura verde e chegamos à conclusão que uma boa rede bem planeada, bem integrada no modelo de ordenamento, do plano diretor, depois passa para o plano pormenor, até chegar, enfim, ao regulamento municipal, tem que ser uma rede bem conectada, de grande multifacilidade, e multiescalada, bem integrada com as outras dimensões, diversa, com continuidade e com os elementos de governança, ou seja, integrando não só a componente técnica, sobretudo bottom-up, ou seja, vindo de baixo, e também a componente depois de quem transforma no dia-a-dia o território, que são os fazedores do território, desde os construtores, até eu que compro a casa, até eu que depois tenho o meu lote e quero urbanizar. Portanto, digamos que é esta componente de como, que eu agora vou tentar mostrar de forma rápida, como foi feito em Setúbal que recentemente fechou o seu plano diretor municipal. É um plano diretor municipal feito com um modelo de ordenamento de base ecológica. Tivemos a sorte de ter um município que apadrinhou muito as nossas ideias, nunca disse que não, vamos ver se é possível, e chegamos ao final realmente com um modelo de ordenamento
de um plano diretor municipal que esperamos que daqui a 10, 15 anos dê os seus frutos, mas um plano diretor municipal que garanta as funções ecológicas, que preserva o seu património cultural e natural e que está integrado nas mais recentes estratégias de âmbito europeu, nacional e local. Portanto, um plano diretor municipal que teve estas fases todas, isto realmente foram 10 anos, que nós, a equipa que começou com a estrutura ecológica, lá está, e acabou com a infraestrutura verde do município de Setúbal, evoluiu acompanhando todos os estudos do risco, da REN, da componente de adaptação do território às alterações climáticas, etc. Portanto, teve várias fases até chegar à fase da concertação, onde realmente todas estas componentes da mobilidade, da água, da biomassa, da componente cultural que também foi falada, já está de forma integrada aquilo no esquema, nos subsistemas territoriais da estrutura ecológica muito simplificados, está realmente integrada no modelo mais restritivo, que é a estrutura ecológica fundamental, até à estrutura ecológica complementar, menos restritivo e normalmente que integra as componentes em que o homem intervém mais diretamente, seja na cidade, seja na agricultura, etc. Portanto, uma estrutura que depois é espacializada desta forma, portanto, que abrange todo o território, desde as áreas mais urbanizadas, isto aqui é a componente, digamos, água, azul, não é? Portanto, desde as águas daqui da Baixa de Setúbal até às componentes mais naturais, como aqui a Serra da Arrábida, ou aqui o Parque Natural do Estuário do Sado, outra área bastante urbana, Azeitão, às componentes do sistema de maior produção de biomassa, os sistemas verdes, os parques naturais, alinhamentos de árvores, etc., até à componente cultural, portanto, as grandes quintas, ainda o que sobra daquela área agrícola tradicional que existia em Azeitão e nas quintas de Setúbal, até à agricultura mais tradicional, até também às componentes, por exemplo, de relação entre estes sistemas, que são as ciclovias, pedovias, etc., e depois o sistema que está na base do modelo de ordenamento, que é este que estamos a ver, em que todo o território de Setúbal é coberto com uma estrutura ecológica, com uma infraestrutura verde, presta serviços e que influenciou o modelo de ordenamento do território à escala do lote. É preciso que se diga, é realmente fantástico o trabalho que nos deixaram fazer. E, obviamente, depois podemos fazer vários exercícios da rede de corredores verdes, as ligações entre a cidade, o Parque Natural, a reserva do estuário do Sado, etc. Portanto, e como é que depois se verteu isto? Uma coisa é termos um modelo de ordenamento, outra coisa é termos um plano diretor municipal que vai ser aprovado em breve com base neste modelo de ordenamento do território e com soluções de base natural. Isto é tudo muito bonito. A outra questão é como é que depois se implementa no dia a dia, não é? Essa é a outra questão. É o passo que temos estado a trabalhar, que já vou resumir e avançar, mas depois no dia a dia como é que se implementa, desde o serviço da autarquia até a pessoa que compra o seu lote e que vai urbanizá-lo. Portanto, toda aquela informação é vertida, todos estes subsistemas são vertidos no regulamento municipal, do plano diretor municipal, que depois dá orientações ao nível da edificabilidade, das atividades, etc. Portanto, e vou passar e voltamos ao nosso esquemazinho e a orientação é dada a que, por exemplo, eu que compro, quer um lote e que quero fazer a minha casa, tenho um conjunto de incentivos financeiros ou outros, por exemplo, ao nível do IMI, outros que venham a ser considerados, ou então fácil acesso a alguns investimentos comunitários, por exemplo, para que a minha casa, por exemplo, tenha uma cobertura verde, porque não? Se é uma área em que eu não tenho muita área permeável, não é? Ou então, estão a ver, portanto, ou seja, e depois ao nível, vamos mudando de escala, não é? Vamos passando para a pequena escala, e vai entrando o investimento público, e aí também a mesma coisa, a autarquia a comprometer-se, e isso é visível
no quadro de financiamento que foi considerado e aprovado pela autarquia recentemente, que aprova, por exemplo, um passadiço verde, uma cobertura, digamos, um viaduto, um ecoduto sobre a A2, sobre uma autoestrada, que vai ligar duas grandes áreas de montado. Não é? Portanto, e também ao nível do investimento, este compromisso do investimento público, mas também de incentivar e obrigar, sempre possível, os privados a respeitar a infraestrutura verde para que ela funcione, não é? Portanto, para que depois, ao nível da edificação, existam as coberturas verdes, os terraços arborizados, as paredes verdes, os jardins verticais, como queiram, o espaço interior. Pronto, há um conjunto de orientações que já estão vertidas e que nos ajudam a materializar aquela estrutura para que verde, aquela estrutura ecológica, aquela infraestrutura verde e já adaptada aos riscos. Portanto, ou seja, a estrutura desenvolvida, a infraestrutura, é uma infraestrutura que já responde aos principais riscos identificados para o Plano Diretor Municipal de Setúbal e na gestão municipal de Setúbal, desde as condições meteorológicas adversas, aos riscos hidrológicos, aos acidentes tecnológicos, uma infraestrutura que também já responde a algumas das componentes das alterações climáticas, por exemplo, aos eventos extremos, à regulação climática, etc. Uma infraestrutura que, no balanço que nós fizemos há pouco tempo e nos indicadores que foram criados para depois avaliar a implementação da infraestrutura, promove uma continuidade ecológica, promove uma maior permeabilidade, promove a existência de territórios, mesmo dentro de áreas urbanas e privadas, não é? Com funções mais naturais, uma diversidade paisagística, maior diversidade, maior produtividade, a proposta de existirem mais espaços de recreio e lazer produtivos e não muito contemplativos e tradicionais. Também reduz a vulnerabilidade, a exposição aos riscos e, obviamente, uma menor dependência do exterior. Portanto, é esta perspectiva que eu gostaria de vos trazer e para encerrar, desde a evolução do conceito do GRUNE, estrutura ecológica até a infraestrutura verde e também da aplicação, como é que se aplica e as dificuldades que temos na aplicação, na concretização. Portanto, alguns exemplos que já resultaram deste trabalho destes últimos anos, das áreas de risco e depois do desenho, por exemplo, o Parque Urbano da Várzea do Livramento, que já está praticamente metade concluído, portanto, que é uma grande bacia de retenção para reduzir o risco de cheio, sobretudo na cidade de Lisboa, desculpem, de Setúbal, a rede municipal de espaços verdes ativos como as hortas urbanas, a continuação de ter espaços de coexistência de usos que são de recreio e de lazer, mas também são espaços de defesa do galgamento e da erosão costeira à cidade de Setúbal, enfim, um conjunto de trabalhos que depois a apresentação vai ficar disponível e que podem, e isto está documentado, esta componente da infraestrutura verde está documentada numa publicação à parte que pode ser consultada. Portanto, resumindo de uma forma muito simples, portanto, os territórios que nós estamos a falar, todos eles, são ecossistemas dinâmicos e complexos, temos que os tornar mais sustentáveis e resilientes aos desafios económicos, aos riscos, às alterações climáticas, ou seja, torná-los mais habitáveis, não é? E mais seguros. A estrutura ecológica municipal, depois com a integração dos serviços de ecossistemas, que a transformou numa infraestrutura verde, algo que é perceptível para o decisor, para o técnico e até para o utilizador, o cidadão. Esta infraestrutura verde veio ajudá-la a tornar este território mais sustentável e resiliente, a respeitar melhor os ecossistemas, a percebê-los, a integrá-los no nosso dia-a-dia. Depois, há aqui um grande desafio, que é a integração efetiva nas estratégias locais. Não basta ter estratégias muito bonitas, não basta ter mapas fantásticos, planos muito fantasticamente bem elaborados, se depois não os conseguimos integrar com eficácia nos instrumentos de gestão, PDM, PPPU e outros, se depois não conseguimos depois também materializá-los no dia-a-dia, quando o construtor que vai fazer a minha casa não os implementa. Não vale a pena, porque ficamos pelos planos e depois temos o território desorganizado como temos, não é? E há aqui, a palavra final que gostaria de vos deixar está na fase de envolver, mas não é na teoria, é na prática também.
as comunidades em todo este processo. E é logo desde o início, não é? Olha, está aqui um plano, com uma linguagem pouco acessível, depois as pessoas não percebem, depois se as pessoas não se percebem, não respeitam, se não respeitam, não vão considerar as orientações e pronto. E depois já sabemos o que é que se passa, não é verdade? Portanto, a nossa fiscalização é má, nada funciona e as coisas perduram e temos o território como temos. Portanto, temos que fazer um empoderamento das nossas comunidades, trabalhar com elas, temos que apostar seriamente numa literacia ecológica e territorial ao nível das nossas comunidades, mas também não só da população, mas também técnica. É muito importante esta literacia. Não é educação, não estamos a falar em educação, estamos a falar em literacia, é uma coisa diferente. Não é? As pessoas aprenderem mesmo, perceberem mesmo, estarem dentro do assunto, não na perspectiva da educação formal. Não, é perceber mesmo porque é que é importante. É a literacia e depois as pessoas perceberem de que estamos a falar da valorização e de benefícios e que obviamente se pode depois materializar na componente económica com incentivos fiscais, etc. Peço desculpa pelo erro. Este é que é o grande desafio e é por isso, e para terminar, que lançámos o REP da Seita à Câmara de Setúbal, que vai ser feito no âmbito também de um estudante de doutoramento que faz parte também do nosso grupo, que é o Green Infrastructure Living Lab. Portanto, é um Living Lab para ser desenvolvido à escala da minha freguesia, à escala da minha rua e, se quiserem, à escala do conjunto de lotes. Não sabemos. Qual é que é o objetivo? Nós temos aquela infraestrutura verde, ela já está integrada no modelo de ordenamento, ela já está também integrada no regulamento municipal, no regulamento urbanístico, mas para implementar as pessoas têm que perceber de uma vez por todas. E só lá vamos trabalhando com as pessoas. E vamos trabalhar à escala da freguesia, mas é para trabalhar com todos aqueles que transformam o território no dia-a-dia. Senão nós nunca vamos ter o nosso território como infraestrutura verde a funcionar, com água a circular, com qualidade do ar, com matéria orgânica, com componente da biomassa, tudo a funcionar na perfeição, com território com menos riscos e mais resiliente, sem fazer este passo. Não é o que nos diz e aquilo que nós aconselhamos, e é por isso que temos apostado tanto nestes Living Labs, tanto na co-construção ativa de todo este processo com a comunidade que transforma o território no dia-a-dia. Tá. Muito obrigado, não sei se me alonguei, que não controlei o tempo, mas como não me interromperam, eu agradeço imenso e pronto, e discutiremos mais este assunto. Muito obrigado. Muito obrigado, José Carlos. Foram muitas as questões que realmente estão aqui, e sobretudo as evoluções também. A matéria da estrutura ecológica municipal nos instrumentos de gestão do território ganharam realmente uma importância crescente, felizmente, ela parece óbvia, mas ainda há muito mais para fazer e penso que ela até pode ser a retoma da credibilidade do processo de planeamento em Portugal a partir daí. Uma vez que os planeadores municipais, pela carga burocrática que têm na sua dimensão, pelo tempo que demora as suas revisões, realmente caíram num certo... em dúvidas sobre a eficácia e a sua agilidade. De maneira que pode haver aqui realmente uma retoma muito importante do ponto de vista do planeamento. Na matéria das cidades, realmente, que grandes revoluções nós podemos estar neste momento em vésperas de acontecer, desde logo quando começarmos a abrir novamente os cursos de água e a colocá-los a céu aberto, como vimos aqui algumas imagens, o que é absolutamente fundamental. A transformação de infraestruturas pesadas em infraestruturas de acompanhamento da estrutura verde, que é também importante. Hoje fala-se na matéria da cidade dos 15 minutos e, nesse aspecto, aquilo que são as dimensões de proximidade revela também a necessidade dos jardins, de parques, corredores verdes de proximidade, no sentido do usufruto da nossa cidade. Eu agora tinha, e muito obrigado, José Carlos Ferreira.